Bora lá, trabalhando um Z3. E aí galerinha, JB do canal Bike Todo Dia, mais um vídeo para você. E hoje vamos falar então sobre treinamento de zona de frequência cardíaca, como eu tinha prometido. Aonde eu estou? Na orla, usina do gasômetro lá atrás, né? Aproveitar que saiu um solzinho aqui, porque o tempo aqui tava difícil, só chuva e frio. Então, se você tem interesse em aprender a treinar por zonas de frequência cardíaca, acompanhe esse vídeo até o fim, que é sobre isso aí que a gente vai conversar hoje, certo? Bom pessoal, dando continuidade a esse assunto então do treinamento por zonas, né, zonas de frequência cardíaca. Então, como eu tinha comentado, eu vou dar continuidade aqui nessa apresentação, só para explanar um pouco melhor aí para vocês conseguirem compreender, né, como executar esses treinamentos, né, e como eles são, enfim. Então, vamos lá. Então, treinamento por zonas de frequência cardíaca. Então, o que nós vamos ver nesse treinamento? O que são as zonas de frequência cardíaca, o que cada zona reflete no treinamento, isso que é muito importante a gente compreender essa relação, né, porque desse controle por zona, o que é um FC máximo, né, o que é uma frequência cardíaca máxima, né, e como calcular o FC máximo, isso é muito importante, a partir daí que a gente, né, consegue elaborar aí os nossos controles. E quais os tipos de treinamento? Então vamos lá. O que são as zonas de frequência cardíaca, né? Lógico, o nome já é propício, né? Já está dizendo, né? São zonas de batimento cardíaco, mas o que define? Então, as zonas de frequência cardíaca são os intervalos dos batimentos do coração em relação ao esforço, né, que está sendo exigido. Então, para monitorar isso, é lógico que a gente sempre precisa de uma cinta cardíaca, certo? Então, eu consigo monitorar, né, a minha frequência, e em determinados intervalos eu sei a que zona eu estou conforme o esforço que está sendo exigido aí pela musculatura do coração, certo? Essas zonas, o Z1, certo? Que é então até 65% da nossa frequência cardíaca máxima. Então isso quer dizer o quê? Cada pessoa tem a sua frequência cardíaca máxima, tá certo? Isso é possível obter, né, calcular, enfim. E lógico que tem variações segundo a idade e tal, mas, né, a gente vai ver isso mais para frente, certo? Então o Z1 até 65% do FC máximo, Z2 entre 66, por isso que são intervalos, ó, entre 66 a 75 do FC máximo, o Z3 76 a 85 da FC máxima, o Z4 de 86 a 90% do FC máximo e o Z5 acima de 90% do FC máximo. Certo? Então, o que é importante? O importante é a gente definir, descobrir, né, a nossa FC máximo, nosso batimento cardíaco, que ele vai nortear esses parâmetros para nós, então, de conseguir elaborar os nossos treinos em cima de zonas de frequência cardíaca, ou seja, né, em que zona eu estou trabalhando, o que eu pretendo com isso, certo? Então, vamos lá. Cada zona reflete, né, como é que se diz, algum objetivo no treinamento, ou seja, por que eu estou nessa zona, né? O que ela quer me dizer. Então, ó, para cada zona de FC existe uma função bem específica no treinamento. Então é isso que a gente vai ver agora. Essas funções por zona são elas. Na Z1, então quando eu estou em Z1, que é até 65% do FC máximo, eu estou em aquecimento, certo? É aquele batimento mais tranquilo, né? E eu vou, como é que se diz assim, aquecendo, né? Normalmente aí eu levo uns 20 minutos, 30 minutos, aí depende de cada atleta, depende, né, de cada pessoa, mas a gente faz esse aquecimento.
Quando eu começo a entrar em Z2, que é acima de 65%, ou seja, acima de 66%, até 75%, eu começo então a trabalhar a parte de resistência, certo? Aí eu já aumentei um pouco o meu batimento cardíaco, né? Vocês vão ver que eu não vou reverenciar número, porque cada pessoa tem a sua frequência cardíaca máxima, então eu não posso estar dizendo, são tantos batimentos. Não, isso vai depender de cada atleta, certo? Então eu começo a trabalhar aqui resistência na zona 2, até 75%, e isso serve para quê, JB? Justamente para mim agregar resistência para distâncias longas, certo? Lá para frente vocês vão ver em tipos de treinamento, né? Alguns treinamentos que a gente usa bastante aí essa parte do Z2 e tal, Z3, que é para trabalhar resistência, um pouquinho de força e tal, mas mais para frente, certo? Então para distâncias longas, se eu quero praticar resistência, o que eu faço? Você já deve ter ouvido o pessoal dizer, eu vou dar um girinho em Z2, né, e faz aí 50 km, 60 km, 40 km, que é para ter aí uma resistência, certo? Aí nós entramos em Z3, que é de 76 a 85, e aí então já começa a fazer força. Até 85% ali da FC máxima, já é para distâncias médias, né? E aí esse treinamento normalmente já é para a gente conseguir, começa assim, ter essa conservação de força para subidas, né, com terrenos inclinados e tal, que a gente vai fazer ali uma força constante, né, e então não é uma distância longa, né, normalmente aí subidas de 3 km, 2 km, enfim, né, então, ou são várias, né, várias partes de subidas aí em serras, né, de trechos que são curtos, mas no somatório tem bastante elevação. Então, a força para esse tipo de treinamento é em Z3, certo? Só para vocês terem essa ideia aí. O Z4, então, né, começa ali no 86 e vai no 90% da FC máxima. E aí já começa, né, uma nomenclatura um pouco diferente. O limiar de lactato, né, é uma zona que vai trabalhar aí o limiar de lactato. Isso é para distâncias curtas. O que é o limiar de lactato? Vamos lá. O limiar de lactato é a intensidade do exercício em que o lactato, ou seja, o ácido láctico, começa a acumular no sangue, certo? Então o que acontece? É o momento que a gente está fazendo já uma força elevada, certo? Respiração ofegante, aquela história toda, e aí então a tua musculatura começa a queimar, né? E a sensação que a gente tem é que está enrijecendo as pernas, está enrijecendo a musculatura e tudo. Então quando a gente treina um Z4, né, já é um treinamento bem forte, bem, né, para curtas distâncias realmente, e ter essa tolerância ao limiar de lactato, ou seja, a gente começa a se adaptar a trabalhar nessa zona, porque chega a ser desconfortável, e então a gente começa, por exemplo, se a gente não está acostumado, tu sai frio, se não faz um aquecimento, sai frio, e entra nessa zona Z4 assim, quase de imediato, de fazer força rápida e tal, tu vai ver que esse ácido lático na musculatura, parece que as tuas pernas estão incendiando e parece que tu vai travar a qualquer momento. Então essa é a sensação, né, para quem estava acostumado a pedalar já sabe, essa é a sensação. Então a gente trata essa zona justamente para a gente ganhar essa tolerância, né? Ou seja, ser mais adaptável a esse tipo de evento na musculatura, que a gente consiga dominar e prolongar mais esse Z4, né? E, ou seja, então essas distâncias curtas elas não começam a ser tão curtas e a gente começa a ter uma certa tolerância trabalhando em Z4, certo? E o Z5 então é a parte ali acima de 90% da frequência máxima, é aquela parte do Z5 assim que tu não consegue dar 3 palavras de tão ofegante que tu tá, de tanta força que tu fez. Então, e aí já vem para entre 3 minutos e 8 minutos. Olha, 8 minutos é uma eternidade no máximo. Isso é muito raro, né? Então, normalmente ali 2 minutos, 3 minutos, tu dá o teu VO2 máximo ali. JB, o que é um VO2 máximo? VO2 máximo é o volume de oxigênio consumido pela pessoa durante essa realização do exercício físico aeróbico, certo? Como a corrida, né, ciclismo, dança, enfim. O que acontece? É a tua capacidade máxima, né, de absorção de oxigênio.
né? Então, mais lá para frente, nos tipos de treinamento, a gente vai ver isso, né? O que é o treinamento aeróbico, ou seja, a energia para a musculatura está vindo do oxigênio, e quando a gente chega no limite do VO2 máximo ali, ou seja, o meu limite máximo de absorção, né, de oxigênio, eu não consigo mais puxar energia para a musculatura da quantidade que o meu organismo está demandando para a quantidade que eu estou conseguindo respirar. Então eu não consigo mais suprir, né, essa demanda. Então esse é o VO2 máximo. Então por isso que é muito curto, né, é realmente ali para sprint, aquela história toda, né, que a gente vai lá e dá aquela acelerada ao máximo que pode, fica sem conseguir falar, né, ali com o coração explodindo. Mas é isso aí. E então isso são atividades aeróbicas, certo? Então o aeróbico, né, tá aqui o conceito, o aeróbico então é aquele que usa, né, aquele exercício que usa o oxigênio no processo da geração de energia nos músculos, certo? Isso que a gente tem que gravar bem. O que é aeróbico? Né? Então quando a gente usa a energia do oxigênio, né, para gerar aí potência na musculatura, certo? Então a gente alimenta basicamente as fibras musculares então do oxigênio, certo? Lógico, aí os tipos de exercício que nem eu disse, né, de uma forma rítmica, então correr, nadar, pedalar, né, dançar, então aquela coisa, por isso que a gente chama, vamos fazer um exercício aeróbico. Pode ver que normalmente nas academias é com dança, é um exercício agitado, que teu batimento cardíaco fica ali, né, consumindo ali o oxigênio, te oxigenando bastante para dar suprimento para a tua periferia muscular, certo? Então, continuando aqui, como calcular um FC máximo, isso é muito importante, é o básico, é daqui que a gente parte para poder, né, elaborar então aí os nossos treinos por zona, né, de frequência cardíaca. Então, basicamente existem três tipos de formas, né, de calcular o FC máximo. Uma das mais utilizadas, e tem pessoas que já está ultrapassada e tal, é porque ela não é tão precisa, mas ela te dá uma boa base, não dá para negar. Tem muita gente que utiliza, inclusive eu utilizo, assim, como não sou, né, nenhum profissional que está aí por pódio e tal, e está naquela parte performática ao máximo, não. Né? Então, para mim é suficiente, eu tenho uma gama muito grande aí de atletas e pessoas utilizando, que é a fórmula. O homem, então tu pega o 220, que é um batimento aí elevado que eles calcularam, né, tempos atrás, menos a idade da pessoa e vai te dar a tua frequência máxima. Né? Um exemplo, então, por exemplo, se eu pego aqui 220 batimento cardíaco, uma pessoa de 52 anos, né, vai ter aí em torno de 168 batimentos cardíacos, certo? Como eu disse em um outro vídeo, o que acontece aqui é uma base, né? É um ponto de partida. Ele não é fechado, é aquilo ali, eu não posso passar, ou enfim, não. Só para vocês terem ideia dos meus pedais, o meu ciclo computador, ele me avisa da minha zona e do meu alto batimento cardíaco, e eu botei um alerta ali acima de 180 batimento cardíaco, certo? E minha frequência máxima está em torno então desse número aí, 168, 170, né? Até porque inclusive eu botei a minha idade aí como exemplo. Então o que acontece? Isso varia de pessoa para pessoa, dá uma variada no teu condicionamento físico. Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei exercício, então como eu já fiz essas check-ups, né, até o cardiologista lá, o médico, disse que eu tenho, como é que é, a síndrome do coração de atleta, né? Quando faz aquele eletrocardiograma, né, ele tem uns picos, né, e ele diz que tu tem um coração de atleta. Eu digo, que eu sempre pratiquei muito esporte e tal, enfim. Tá, mas não vem ao caso, só para elucidar vocês aí. Então, mulheres 226, menos a idade, vai te dar também ali a tua frequência cardíaca máxima. Isso é uma boa base para te partir, para te saber, né, como tu trabalhar aí em cima dos teus cálculos utilizando o UFC. Tá? Então aqui, o segundo é uma esteira em laboratório. Claro que ele é mais preciso na marcação, né, da tua frequência máxima, que tu vai estar numa esteira e tudo, mas ele não é tão indicado para quem é ciclista, porque é um tipo de esforço que não corresponde ao que tu faz em cima da bike. Então ele é preciso na tua marcação, mas o teu corpo de ciclista já não está, né, de acordo com, assim, não vai ficar tão exato também sendo feito dessa forma, certo? E o terceiro, que é o mais adequado para os ciclistas realmente, então é a bicicleta em laboratório, que são aquelas bicicletas pessoal cheio de, né, de fios e
e marcadores e tal, e aí tu realiza esse teste então em cima de uma bike. Esse é o mais preciso, esses são o que os profissionais né, ciclistas aí fazem para ter sua frequência máxima, né, determinada para conseguir trabalhar em cima disso aí, certo? Quais os tipos de treinamentos no ciclismo então? No ciclismo, tá? Aqui é só para dar né, deixar mais arredondadinho esse assunto aí de frequência. Mais para frente eu vou fazer um outro treinamento também que não é por zonas de frequência cardíaca, claro, mas sim por zonas de potência, que é um outro tipo de treinamento. O pessoal mais profissional, mais performático, normalmente trabalha em cima de potência, certo? Então, quais são os tipos de treinamento no ciclismo? Né? Então, no ciclismo, todos os treinamentos, né? Agora eu vou dar aqui só uma introdução para a gente compreender isso aí melhor. Então, no ciclismo, todo treinamento aí possui as duas variáveis, né, que são avaliadas, que é volume, né, em termos de quantidade, e intensidade. São duas variáveis que estão sempre presentes então nos treinamentos, quando a gente determina ali alguns parâmetros, né? Então a gente pode traduzir isso aí duração em cima de esforço, tá? Para começar nos treinos com regularidade, o atleta precisa identificar o seu objetivo. Isso é muito importante. O que eu quero com esses treinos? Eu quero melhorar a minha performance, eu quero perder peso, né? Eu quero criar resistência. Então, o que eu preciso? Né? O que eu quero com esse tipo de treinamento? E bem como identificar que nível eu estou em cima disso. Por exemplo, estou começando a pedalar agora e eu quero emagrecer. Bom, então são duas variáveis que eu preciso observar. Eu quero emagrecer, então eu vou criar um treinamento, né, para queima de caloria, né? E em quanto tempo eu consigo fazer isso? Porque se eu sou iniciante, eu vou levar um tempo. Se eu sou intermediário, eu vou levar outro tempo. Se eu estou avançado, então eu vou fazer uma manutenção com esse treinamento, certo? Então isso que é importante, eu determinar para que é o meu treino e em que nível eu estou em cima desse treino. Lógico que, por exemplo, no meu caso, né, ciclista amador e tal, participo de alguns eventos, enfim, eu me mantenho treinado para ter a minha performance. Isso não tem como fugir, mas é uma performance assim, não aquela performance de briga de pódio, disso, daquilo, não. É uma performance de condicionamento físico. Eu quero sair para dar meu pedal, se eu tiver que pedalar 70 km, eu quero estar bem. Se eu pedalo 100 km, eu quero estar bem, claro que, né, com uma fadiga diferente, né? Porque quanto mais tu vai exercitar, mais tu vai cansar, mas com uma recuperação boa, com o organismo bem, né? E isso que é o importante, né? Se eu saio para dar um pedal, eu ter essas condições. Se eu for subir, né? Eu subo bem e tal, e me recupero bem. Então é para isso que eu treino. Essa é para minha, né? Para mim, então isso é pessoal. Cada um tem a sua, né? O que eu tenho em mente? Eu não gosto, né? Não é que eu não gosto, eu não nunca desejo aquele tipo assim, um amigo teu te convida para pedalar, vamos, e tu não tem condições de pedalar, ou tu não tem condições de subir, ou tu sabe, e aí fica aquela, né, não, então tu treina justamente para isso, né? Além que, lógico, de gostar, né, tu tem que gostar. E desta forma, então, é possível montar, quando eu sei essas duas variáveis, né, pessoal, o que acontece? Quando eu sei para que eu quero treino e em que nível eu estou em cima desse treino, eu consigo, então, elaborar um treinamento mais adequado, um treinamento focado nesses objetivos. Né? Continuando, então, né, nos tipos de treino, existem basicamente 5 tipos no ciclismo. O treino de base é um treino longo, certo? É um treino que leva entre 2 e 4 meses. Esse treino basicamente é a base aí para todo o ciclista profissional, né? Porque ele normalmente ele é aplicado fora da temporada de competições. É um treinamento de resistência e que vai te dar uma capacitação aí muito grande para te fazer essas maratonas e essas corridas, essas disputas, então, durante a temporada, certo? Então, um treino de base, né, é um treino que normalmente ele te prepara a tua musculatura e o teu corpo para aguentar esses desafios, né? Os exercícios também têm o objetivo de trabalhar a resistência, certo? Então, o que acontece? Normalmente tu trabalha mais exercício aeróbico ali e tal, e fazendo treino de respiração e tal, para te criar essa resistência, né? Então, ao longo aí desses meses fora de competição, para quando tu entrar na competição, tu começa aqueles treinamentos mais específicos que a gente vai ver agora mais para frente quais são eles, certo? Então, o treino de força, por exemplo, se tu tá já na época de competição, né, mas não está competindo, normalmente é um dos treinos que tu vai fazer, que é o treino de força.
né? Então, conforme você trabalha a força, é possível ganhar mais resistência muscular, né? Que te ajudam muito a fazer isso aí. Quando a gente não tem subida por perto, a gente dá preferência para treinar com vento contra, para ter mais essa resistência, né? Ou então fazer subidas, né? Então, por isso que a gente vê o pessoal priorizar muito treino de subida, que é um treino excelente para te treinar a tua força e para te conquistar essa força. Então, assim, ó, aproveitando aqui, né, só para conceituar por que a gente treina, né? O treino é uma capacidade de ampliação, né? Ou seja, a gente aguentar mais, né, uma dificuldade que a gente tem. Por exemplo, se eu não subo bem e eu começo a treinar subidas, né, o que acontece com o tempo? Eu vou criando uma tolerância. Essa é a noção do treino. Eu vou criando uma tolerância a subir. Então eu já não canso tão rápido, eu já me desenvolvo melhor, né, porque eu preparei meu organismo para essa tolerância. Então eu tinha uma dificuldade, um coeficiente de dificuldade em cima de subida e eu fui diminuindo esse coeficiente, porque eu fui criando essa tolerância. Então por isso que o treinamento é para aumentar as nossas tolerâncias nas dificuldades que a gente tem. Certo? Continuando aqui, então, o treino número 3 aqui é um treino anaeróbico, desculpa, né? E aí já entra um outro nome, nós estávamos trabalhando até então com aeróbico e tal, né? Então, o que é um anaeróbico? Vamos prestar bem atenção aqui porque existe diferença. Uma atividade física anaeróbica é aquela que tem uma intensidade maior, de modo que a principal fonte de energia vem da reserva de carboidratos presentes nos músculos a partir do glicogênio. Então, o que isso aqui é? É aquela parte de treinamento de força já bem intensa que vai fazer a gente queimar o glicogênio que a gente tem na musculatura, certo? E aí já não é, a energia já não vem mais do oxigênio, como vinha vindo no exercício aeróbico, e começa a vir da musculatura. Isso significa que a gente já está fazendo força lá pra caramba, já está, né, naquele ultrapassando aquele limiar de lactato ali que a gente sabe, né, que é onde a gente começa a sentir a queimadura na musculatura, tudo, e a gente começa já a trabalhar essa parte de anaeróbia, né, anaeróbico, e em vez de então fazer o consumo do oxigênio, certo? Até elaborei aqui, ó, né, essa é a principal diferença, né, entre atividade aeróbica e anaeróbica, né? A energia vem do oxigênio, né? E é a primeira, então esses anaeróbicos são aqueles exercícios movimentados, agitados que a gente faz para, né, colocar oxigênio em toda a periferia do corpo. E com o tempo de exercício e acelerando cada vez mais, a gente começa a sair do aeróbico e começa a entrar no anaeróbico, ou seja, na queimadura do glicogênio na musculatura, né, principalmente para nós ciclistas aí nas pernas, certo? Então isso que é importante a gente deixar aí, né, bem claro, certo? E a diferença, então, eu já botei aqui, né, já expliquei bem, mas eu fiz aqui se alguém quiser um material, então eu tenho aí, né, escrito. E vamos então para o treinamento 4, treinos utilizados pelos ciclistas, que é o treino de intervalados. O intervalado é o seguinte, é uma sequência alta, né, para te forçar, versus uma sequência baixa, de intensidade baixa, para te recompor. Então tu acelera o máximo que tu pode durante um período e depois tu te retrai, dá uma descansada, recupera e volta de novo. Então a gente chama de intervalado ou treino de tiro. E vocês vão ver em muitos lugares aí o pessoal comenta sobre treino de tiro. O treino de tiro é justamente para isso, né? Então assim, ó, o treino de intervalos, né, agora só conceituando aqui, ó. Treino de intervalos nada mais é que o ato de intercalar pedaladas de alta intensidade, né, que eu já comentei, e pedaladas em um ritmo mais lento. Isso permite fazer um grande esforço, mas também dá um tempo para te recuperar as energias, né? E dessa forma é possível fazer um trajeto mais longo que no treino anaeróbico, né, porque no anaeróbico tu vai estar ali no máximo, e conseguir alguns dos benefícios dos treinos de força. Uma dica é começar em um espaço plano, né, nos primeiros minutos, para aquecer e evitar um grande esforço com o corpo frio, daí prevenindo lesões. Isso que é muito importante, pessoal. Já que eu estou falando disso, não esqueçam, a parte do aquecimento é muito importante. Sempre aquecer durante uns 20 minutos. É basicamente obrigatório para ti não ter lesão, para ti não romper nenhum tendão, não sabe? Ou alguma coisa, porque tu fazer força do frio, o teu organismo, né, a nossa biologia e bioquímica, né, muscular, ela não tem essa capacidade de avisar a periferia do corpo e
o nosso corpo distribuir a pressão sanguínea, né, para esses locais para começarem a fazer força. Tá? Isso é um outro assunto mais aprofundado aí em bioquímica do exercício e tal, mas só para vocês compreenderem como é que o nosso corpo funciona. Nós temos a nossa região central, existem aqui os nossos órgãos vitais, e o que acontece? Em situação de repouso e descanso, a nossa pressão sanguínea é concentrada nesses órgãos, só para vocês compreenderem. Quando a gente começa a prática de um exercício físico, né, enfim, fazer força, lentamente o nosso metabolismo aqui vai sendo subdividido e vai começando a passar energia, né, através do sangue para a musculatura, para que o corpo consiga executar esse exercício. Então, se a gente começa a fazer força frio, ainda não tem essa resposta, o nosso organismo ainda não tem essa resposta, e aí é um grande percentual de probabilidade de a gente ter alguma lesão. Isso que é importante. Então, a gente precisa aquecer para começar a avisar, né, o nosso corpo, dizendo, olha, eu vou começar a usar a periferia do corpo, por exemplo, para nós ciclistas, os pés, as pernas, joelhos, né, e musculatura dos membros inferiores. Então, a gente precisa dizer isso para o organismo, olha, eu vou começar a fazer força e vou precisar dessa demanda de oxigenação mais intensa na parte inferior aqui do corpo. Então, é assim que funciona, certo? Tranquilo sobre treinamento intervalado. Então, agora vamos para o último, né, que é um treino regenerativo, certo? Ou um treino de recuperação. Então, o que acontece? Os treinos regenerativos, também chamados de treino de recuperação, né, ou recuperativos, né, é um descanso ativo, ou o que a gente chama de girinho, certo? Então, o que acontece? Só para vocês compreenderem agora, por exemplo, assim, vamos supor que ontem eu fiz um longão de 120 km, beleza. Aí hoje, vou ficar no sofá sem fazer nada, né, para me recuperar. Isso é um pensamento, na verdade, muito errado. O que a gente precisa fazer para se recuperar? A gente precisa sair para fazer um treino regenerativo, que é um treino onde a gente faz girar, sem alta demanda de força, né? Só para ir oxigenando de novo essa musculatura e ela se recuperar mais rápido. As fibras musculares se recuperarem mais rápido. Isso que é importante. Então, o que acontece? É um treino onde eu saio, né, e fico rodando em plano, né, normalmente com uma cadência alta, sem força. Então, olha só, é um volume, né, uma frequência, né, aqui uma cadência alta de rotação entre 90 e 95 RPM em plano, sem fazer força. E isso vai fazendo eu oxigenar toda a minha musculatura novamente, toda a musculatura, e eu vou recuperando muito, a gente chama de recuperação ativa, né? A gente recupera muito mais rápido e com mais eficiência, né? Essas fibras musculares que a gente desgastou do longão do dia anterior. Então isso é que é importante, certo? Então como que a gente faz esses treinos aí regenerativos, né? 3 coisas que a gente precisa observar, que eu já comentei, mas só para salientar. Baixa intensidade, uma das variáveis que a gente trabalha, é a intensidade. A baixa intensidade, ou seja, é pouca força, só marcha leve, sem subidas. Alta cadência, acima de 90 RPM, certo? E curta duração, esse treino não ultrapassa 2 horas, quando muito 2 horas, certo? Normalmente aí tu sai 1 hora e meia para dar essa oxigenada na musculatura, sem fazer força e, né, recuperar aí muito mais rápido. Certo, pessoal? Esse é o assunto desse vídeo, que é um treinamento então por zonas de frequência cardíaca. Agora eu acredito que tenha, né, já esclarecido bastante para você sobre isso. Né? Um dos próximos vídeos vai ser sobre treinamento em cima de potência, né, que é né, uma outra veia que os ciclistas utilizam muito, principalmente os profissionais, né, porque existe diferença entre treinamento em cima de frequência cardíaca, treinamento por potência, claro, né, já clareando, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, é a exatidão. Por quê? Porque a frequência cardíaca, por exemplo, eu estou numa zona e aí eu acelero, a minha resposta do meu batimento cardíaco, ela não é imediata, ela vai levar um tempo ainda para mim atingir aquilo ali. E o treinamento por potência não. O treinamento por potência, tu está fazendo uma determinada potência, tu aplicou mais força e já te dá, o sensor já te dá a resposta na hora da tua potência sendo alterada. Isso então te dá uma exatidão, uma precisão muito maior. Não que os treinamentos de zona de frequência cardíaca não sejam importantes, eles são. Só que a gente tem que ter essa consciência de como utilizar bem eles e como funciona essa dinâmica aí.
certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo.